Eu tenho observado um padrão extremamente preocupante entre mulheres fortes, excelentes profissionais, empresárias, sucessoras. Pânico, depressão, ansiedade, burnout. Gente, demais. E eu comecei a me perguntar, comecei a refletir profundamente sobre isso. E eu tenho um questionamento. Será que o mundo ficou muito mais pesado assim? Ou, de certa forma, tem algo a mais que está nos enfraquecendo? E eu quis trazer essa temática que eu acho extremamente importante para o nosso Café com a Líder. Então, se você se interessa por esse tema, fica com a gente hoje. Mas antes, vamos começar o Café com a Líder do jeito que a gente sempre começa a semana, rezando, entregando nossa vida ao Senhor. Então, para tudo que você estiver fazendo agora, para um minutinho. Fecha os olhos, respira fundo e vamos entregar a nossa vida, a nossa semana, os nossos projetos ao Senhor, que é dono de tudo e que vai nos ajudar para que a gente faça o nosso melhor dentro das nossas circunstâncias. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E é isso, minha gente. Vamos começar hoje mais um Café com a Líder. E hoje o tema está reflexivo, tá? Como vocês sabem, eu ando em muitas rodas de empresárias, eu converso com muitas sucessoras. Já tive algumas mentoradas também que enfrentavam problemas semelhantes, tá? E é uma constante agora na nossa vida enxergar mulheres profissionais adoecendo emocionalmente. E eu quis trazer esse ponto aqui, porque aqui não é só pra gente falar de negócios, de performance, de crescimento. Aqui a gente precisa falar sobre os temas que nos angustiam, que nos atropelam. E antes de tudo, eu quero deixar aqui um disclaimer, né? Já deixar claro, antes que tirem minha frase de contexto. Hoje eu não estou falando como profissional de saúde, porque eu não sou profissional de saúde, tá? Não estou falando como profissional de saúde. Hoje eu não estou falando como gestora da Tropical, também é importante deixar claro isso aqui. Hoje eu não estou falando como mentora de empresários, então não estou trazendo nenhum caso especificamente, tá? Eu estou falando como Raíza. Estou falando como Raíza, pessoa física, como uma mulher que é mãe, que é profissional, que lidera pessoas, que gere uma casa, que tem uma série de atribulações, que também, como qualquer uma pessoa na vida, que tem problemas como qualquer pessoa na vida, que tem uma vida agitada como qualquer pessoa na vida. Então, eu hoje estou trazendo para mim e um cuidado, essa reflexão principalmente pelo cuidado que eu tenho com minha saúde mental e que eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu fiz ao longo dos anos, que me ajudaram a chegar até aqui, as coisas que eu fiz, e também o que eu permaneço fazendo, tá? E trazer essa temática, trazer essa reflexão. Eu acho importante a gente ter que falar, tá? É um tema que a gente tem que desmistificar. As pessoas têm medo de se posicionar em rede social, com medo das consequências, etc. Mas eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, nem para agradar ninguém. Eu tô aqui para trazer as reflexões. E aí, com a informação que vocês tiverem, cada um faz o que quiser com elas, tá? Mas lembrando, hoje eu não estou falando de forma institucional. Eu estou falando como Raíza, uma mulher mãe profissional. E o que eu posso agregar nesse assunto para vocês com a minha experiência. Outra coisa importantíssima, que toda vez que a gente vai falar de saúde é assunto sério, a gente tem que ter muita responsabilidade. E eu tenho muita responsabilidade, tá bom? Eu quero deixar um ponto muito claro aqui. Eu não estou relativizando doenças sérias, certo? Então, o que eu for falar aqui hoje, eu vou falar dentro de um contexto muito específico. Eu não estou relativizando doença séria. Eu não estou ignorando casos clínicos
reais, graves, certo? Então não é sobre esse assunto que eu vou falar aqui, certo? Eu não estou passando pano para empresas e instituições que excedem na cobrança, excedem na condução do trabalho e que sim, causam danos à saúde mental do profissional. Não estou falando disso. E eu não estou falando que os assuntos de saúde mental se resolvem puramente com força de vontade. Não estou dizendo isso. Pelo contrário, isso é uma grande responsabilidade minha reduzir o assunto dessa forma. É um assunto muito sério, muito profundo. Por isso que eu vou deixar claro aqui o viés, a visão que eu trago. E é só nesse ponto específico, cirúrgico, que eu me arrisco a falar. Então, repetindo, eu estou falando aqui como pessoa, não como chefe, nem como mentora, nem como instituição, nem como profissional de saúde que eu não sou. Não estou falando de assuntos de doenças reais, casos clínicos graves que precisam de acompanhamento médico especializado, medicação, tratamento. Não estou entrando nesse mérito, tá? Aqui eu quero tratar apenas de uma visão. E uma visão. Dentro de tudo que a gente vê sobre saúde mental hoje em dia, o que é que está dentro do nosso controle? Então, como pessoa, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para os meus desafios, eu sempre gosto de olhar o que é que tem dentro do meu controle, o que é que depende apenas de mim para executar. E dentro do meu controle é onde eu gosto de atuar. E eu queria trazer essa reflexão para a gente hoje aqui. Saúde mental tem muita coisa que não está no nosso controle. Mas tem algumas coisas que estão no nosso controle. E é sobre esses temas, exclusivamente esses temas que eu gostaria de falar hoje. Tá? Carol tá aqui já compartilhando com a gente. Escreveu assim: fazer o meu melhor dentro das minhas circunstâncias. Creio que seja isso um dos motivos de tantas angústias, pânico, burnout. Muitas vezes não conseguimos nos limitar a aceitar nossos limites. Concordo muito com você, Carol. Concordo demais. Às vezes a gente não aceita nossos limites, não respeita nossos limites, a gente estica, esgaça a corda, o elástico da nossa saúde, e isso traz consequência. E tudo bem, a gente é ser humano, a gente vai viver momentos de mais tensão, mas a gente tem que ter os momentos de mais relaxamento. E aí esse equilíbrio, que às vezes é um equilíbrio matemático e exato, às vezes não é, as circunstâncias da vida não permitem que seja, mas a gente tem que entender nossas limitações, tá? Então hoje aqui, quero deixar muito claro que o único viés, o recorte cirúrgico que eu quero falar sobre saúde mental é apenas do que está no nosso controle. E se a gente tem feito a parte que nos cabe. A gente não pode controlar o mundo, mas a gente pode fazer a parte que nos cabe. Concorda? Porque nós somos o quê? Adultas. Adultas, protagonistas das nossas vidas. E adulto faz o quê? Adulto assume responsabilidade. Adulto não bota a culpa em ninguém. Adulto não transfere a responsabilidade da sua vida. Adulto assume o seu BO. E é com adultos que eu quero falar. Combinado? Tá. Então, vê. O ponto central que eu gostaria de trazer aqui é que a gente tá vendo, sim, que existe um adoecimento nas pessoas. A gente viveu pandemia, a gente viveu tanta coisa nesses últimos anos que, sim, a gente sabe que se a gente não se cuidar, a gente adoece mesmo. E a gente sabe que algumas pessoas vão ter mais predisposição para adoecer que outras. Tudo bem, mas aqui eu quero trazer o que cabe no nosso controle. Quais são as boas sementes que a gente pode plantar na nossa rotina para que a gente consiga se fortalecer mais para enfrentar as circunstâncias da vida, a vida real acontecendo, tá? É aquela coisa, não pedir fardos leves, mas ombros mais fortes. Como é que podemos deixar nossos ombros mais fortes? Então, tem muita coisa que talvez não seja o que acontece com a gente. A gente não tem controle sobre o que acontece com a gente. Mas a gente precisa refletir como a gente está vivendo. Quais são os hábitos que a gente tem no nosso dia a dia? Que podem nos ajudar
ou nos prejudicar, que podem nos fortalecer ou nos enfraquecer. A pergunta que eu quero que vocês façam hoje, que é a que eu me faço constantemente também, é: será que a gente está ajudando o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito? Será que a gente está ajudando? Será que com os nossos hábitos de hoje, a gente está se fortalecendo para enfrentar a vida ou a gente está se enfraquecendo? E aí qualquer onda que foge do nosso controle, a gente se desmonta todinho. Esse é o meu questionamento aqui. Porque, gente, existe uma tendência normal do ser humano, no primeiro momento, quando a gente é colocado contra a parede, a tendência normal da gente é: não. Isso não é culpa minha, isso é fulano que faz comigo. Não, eu sou... Foi a circunstância. Eu não tenho responsabilidade sobre isso. Só que se a gente for analisar, no fundo, lá no fundo, sempre tem uma coisinha ou outra que a gente poderia ter feito, ter contribuído para nos fortalecer. E talvez a gente não tenha nem parado para refletir sobre isso. Por isso, o Café com a Líder é hoje. Porque tem tanta gente que está tão no automático, tão na roda viva, que não parou para pensar. E eu quero que você pare e pense. Porque tem coisa que está no nosso controle e a gente pode ajudar a gente mesmo a não adoecer, tá? Então a gente tem uma tendência a colocar tudo no externo, a culpar os outros, a culpar as circunstâncias. E hoje eu quero que a gente reflita que tudo bem, a gente não tem controle sobre o que vai acontecer com a gente, mas a gente tem controle sobre o que a gente escolhe fazer na nossa rotina, certo? Então muitas vezes o trabalho tá pesado, tem momentos de mais tensão, tem momentos de mais pressão, tem momentos em que os resultados não acontecem. E claro, todo mundo quer resultado e a gente precisa ter resultado, a empresa vive de resultado. A gente tá, às vezes a vida tá difícil, um filho adoece, um marido adoece, um parente adoece. Isso muda as circunstâncias da nossa vida. E eu não estou falando disso. Só estou dizendo que na vida encontraremos tribulações, certo? E a gente não tem controle sobre essas tribulações. Mas volto a falar, o que é que a gente tem controle? O que é que a gente está fazendo com a gente? Lembrando, a nossa saúde não é só uma saúde física. Muita gente fica obcecada com saúde física, com corpos esculturais, com isso, com aquilo. Nossa saúde não é só física. Nossa saúde é física, mental e espiritual. E pelo contrário, tem muito marmanjo forte, com 10% de gordura corporal, totalmente prejudicado à saúde mental. O que a gente está mais encontrando hoje são pessoas que estão mais fragilizadas emocionalmente. Tá? Então é importante que a gente encare o cuidado da nossa saúde de forma integrada. Então, o que é que hoje a gente tem feito para ajudar o nosso corpo a enfrentar as tribulações do dia a dia? Vamos começar com um fator, alimentação. Hoje já existem estudos científicos que mostram a relação de certos alimentos com saúde mental. Então pensa lá se você tem uma alimentação mais saudável, mais natural, ou se você tem uma alimentação de refrigerante, açúcar, ultraprocessados. Como é que é a sua alimentação? Já tem essa ligação, estudo. Então, a alimentação ruim impacta o funcionamento do nosso cérebro. E isso impacta na nossa saúde mental. Então, não é só estética, tá? Se você é aquela pessoa que ao invés de comer uma comida de panela, como a gente chama aqui, o Matuto chama, comida de panela, arroz, feijão, uma carne, você vai pegar aquela caixinha que vende no supermercado cheia de estabilizante e um monte de tranqueira que eles botam ali, você bota no micro-ondas e come, né? É um ultraprocessado. Você não está ajudando seu corpo, não tá alimentando seu corpo do que ele precisa para um bom funcionamento do cérebro. Ai, Raíza, mas eu não tenho dinheiro para pagar nutrólogo, nutricionista, suplementação, blá, 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 blá. Meu amigo, nossos avós lá atrás também não tinham esse dinheiro, não. Nem existiam esses profissionais. E lá atrás eles tinham outros problemas, mas saúde mental não era um deles. Então, se você vai numa feira de rua, feito que tem lá na frente da Tropical, tem um monte. Feira de Cavaleiro, feira de Água Fria, feira de Vitória, todo canto tem uma feira.
Se você tá lá na feira e ao invés de comprar uma maçã, uma banana, uma ameixa, uma pera, uma fruta, você vai e compra uma coxinha e um pastel, é uma escolha sua. Olha aí, Carol já tá falando. Melhor nutrólogo está na Feira Livre. Exatamente. Mais democrático do que a Feira Livre não está no gibi. Só que, né? Quando a gente tá estressada, quando a gente teve um dia ruim de trabalho, ninguém tem vontade de comer uma salada com uma salada de legumes com uma saladinha de fruta depois, né? A gente só quer o que não presta. E é isso. A nossa alimentação hoje está ajudando ou atrapalhando a nossa performance cerebral? A gente está nutrindo o nosso cérebro, ajudando ele a funcionar melhor, apesar dos desafios da nossa geração ou não? Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Hoje eu estou muito coach de estilos de vida, né? Mas no final das contas é sobre o que eu posso falar. Sobre o que eu fiz para mim e que tem funcionado até então, né? E o que eu posso contribuir com vocês. Segundo ponto, sono. Olha, eu já errei tanto. Eu já errei em todas essas, tá? Isso eu tô falando aqui porque eu já errei em todas essas. Algumas eu tô melhorando, outras eu ainda preciso melhorar. A alimentação eu errava muito, né? Já faz um tempo que eu tô realmente mais regrada. Mas você é regrada porque você é disciplinada, Raíssa? Não, meu filho. Porque a dor ensina a gemer. A pessoa vai adoecendo e vai vendo que comida resolve. É melhor, ao invés de você tomar antidepressivo, é melhor comer de forma mais saudável, né? E eu cheguei um momento na minha vida que eu tava tão estressada que eu achava que eu ia chegar num momento de precisar de medicação e eu dei um baixo. Eu digo, olha, se for pra me medicar, eu prefiro consertar o estilo de vida, porque eu sei que não vai ter uma medicação certa no mundo que compense um estilo de vida ruim. Eu cheguei a um momento que eu tinha muita insônia. Eu acordava 3 da manhã e eu não conseguia mais dormir. E estava desencadeando problemas sérios, afetando meu humor, afetando hormônio, afetava tudo. Porque quem não dorme, a pessoa é normal sem dormir, não é. Então eu não dormia. E, obviamente, eu tinha uma vida normal ao longo do dia, eu não conseguia. Então eu digo, olha, se for para ter que tomar todo dia um Lexotan para dormir, eu preciso mudar tudo na minha vida, menos aderir ao Lexotan para dormir, porque não é normal uma pessoa de seus 30 e poucos anos não conseguir dormir. Isso é um sintoma de uma doença, eu preciso tratar essa doença. E aí eu fui catucando. Então se eu tô aqui falando hoje, de novo, eu não estou falando como profissional de saúde, eu estou falando como uma pessoa, tá? Que fui ajustando algumas áreas e até aqui o Senhor tem me sustentado. E sono é um desses. Sono é um ponto. Se você não dorme bem, você paga esse preço. Gente, sono não é luxo. Sono é restauração dos nossos pensamentos, do nosso cérebro. A gente precisa dormir. E o que é que a gente faz para dormir? Tem dieta do sono também, higiene do sono. O que é que a gente faz? Ao invés de a gente ir se desligando do trabalho, não respondendo mais o WhatsApp, desligando o celular, ao invés de estar rolando o feed horas e horas na madrugada adentro, quem nunca atira a primeira pedra? Ao invés de você estar hiperconectada com as coisas, ansiosa, você tem que desligar essa porcaria desse celular, sair dessas redes sociais, sai daqui. Não seja usuária dessa droga, seja fornecedora dessa droga. E a gente se perde mesmo. Porque hoje a tecnologia é toda voltada pra gente estar hiperconectada. Só que o que é que você precisa fazer faltando 1 a 2 horas antes de você, da sua hora de dormir? Você precisa ler um livro. Tô vendo muitas mulheres montando clubes de leitura agora. Vou inclusive produzir um conteúdo sobre isso, que é uma tentativa de desconexão, né? Então é isso, a gente precisa cuidar do nosso sono. A gente precisa se preparar para dormir, desligando o nosso cérebro. Nosso cérebro precisa desse descanso. Você gosta de se vangloriar? Porque eu já fui essa pessoa que gostava de me vangloriar. Eu tô 100% ligada, eu respondo o cliente de madrugada. E o sono lá. E o cérebro lá adolescendo. Então quem nunca? Eu tô aqui falando porque eu já fiz as besteiras tudinho. E o pior, sabe o que é pior desse uso de tela exagerado? Faz na gente, constrói na gente, principalmente nós mulheres, um sistema de comparação. A gente fica se comparando demais. A gente compara o nosso momento cansada no final do dia.
A gente vai se comparando com pessoas que ali estão postando a vitrine da vida delas. Eu posto minha vitrine. Aqui na minha rede social é recortes do dia e vitrine. Óbvio que sim. Óbvio que sim. E aí vocês estão vendo um recorte da vida das pessoas. E aí você se compara, meu irmão, hoje eu só tive pepino na minha vida, foi um estresse, problema com um, problema com o outro, quando chega no final do dia tu tá vendo o quê? A vida daquela blogueira, que a mulher tá lá na Semana de Moda de Paris, com 200 assessores, vestindo Saint Laurent em Valentino, e você acha que a sua vida deveria ser aquela vida. Uma vida diferente da sua. Nem melhor, nem pior, diferente. Aí você começa a se comparar. O que é que você começa a fazer quando você se compara? Porque você está se comparando seu bastidor com a vitrine dos outros. O que é que acontece com a sua sensação? Você fica com a sensação de débito. Você olha para a sua vida, meu irmão, minha vida é uma porcaria. Mas, na verdade, não é. Talvez seja muito melhor até do que a vida da famosona. Talvez não. Talvez a vida dela seja realmente muito boa e tá tudo bem. Deus deu para cada um. A gente tem que ser grato com o que a gente tem. Porque com o que a gente tem, do jeito que a gente tem uma missão aqui. Nós somos seres únicos e irrepetíveis. A gente não tem que ficar se comparando e invejando ninguém, não. Porque Deus deu o que deu pra gente e pode dar muito mais para que a gente venha cumprir aqui a nossa missão. Então esse negócio de ficar se comparando, isso gera uma frustração muito grande. Aí depois você tá lá frustrada com sua vida. Quando a verdade você devia estar dormindo, mulher. Até pra, olha, pele ficar bonita. Corpo. Vamos ver. Raíssa, você gosta de malhar? Detesto. Raíssa, você gosta de exercício físico? Detesto. Eu fui a adolescente que reprovou por falta no colégio. Reprovei a educação física por falta. Aí tinha no final do semestre eu tinha que obrigada a fazer umas aulas lá de recuperação e me passavam. Será que eu gosto de exercício físico? Odeio! E por que eu faço? Porque é remédio. Entre tomar um tarja preta e fazer academia, 3, 4, musculação 3, 4, 5 vezes por semana, eu prefiro a academia. Foi assim, eu tive que escolher. Chegou um momento na minha vida que o meu próximo passo era tomar remédio para dormir. E eu me recusei. Eu disse, não, eu vou ajeitar tudo o resto. Porque se eu cheguei nessa idade precisando de remédio para dormir, tem muita coisa errada na minha vida que eu preciso ajeitar antes. Tá? Então é isso. Exercício físico. Endorfina. Mas o que é que a gente quer? A gente quer a dopamina barata da rede social. E eu já falei sobre isso antes. Outro ponto que pra mim, eu, Raíssa, pessoa física, começou a obra do meu vizinho. Vê que safadeza. Na hora que eu vou falar da espiritualidade, tá vendo? Ah, mas o inimigo não vai ganhar não. Esse ele não ganha não. Primeiro e o último ponto, que pra mim é o primeiro, eu vou falar bem alto pra vocês escutarem. Deus, meu amigo. Não existe saúde mental sem vida espiritual. Por quê? Porque a gente é corpo, mente e espírito. Não existe saúde mental sem vida espiritual. E vida espiritual é, eu acredito em Deus. Eu aceito, eu acredito em energia. Não! É religião. É religião. Você ter fé sem você praticar uma religião é a mesma coisa você dizer, eu gosto de exercício físico, mas não vai pra academia. Como é que você vai crescer a musculatura, minha santa? Meu santo. Espiritualidade. Espiritualidade vem junto de vida religiosa ativa. Vem junto de vida religiosa ativa. Vida de oração, é ir pra missa, é se confessar, é comungar. Pode fazer a obra, quero nem saber, vocês estão me entendendo. Então são esses os pilares. Tem segredo? Não tem segredo, tá tudo aí. E olha, eu repito, eu não tô falando aqui como chefe de ninguém, como mentora de ninguém. Eu tô falando como mulher, pra vocês, como pessoa física, pra outras pessoas físicas que estão me escutando aqui, tá? Eu não tô falando como profissional de saúde, não estou falando dos casos graves, pessoas que têm doenças, não estou falando nada disso. Eu estou falando pra você,
hoje que precisa se olhar no espelho e perceber o que é que eu posso melhorar para ajudar a minha saúde mental? Porque na vida haverá tribulações. Alguém sabe aquele áudio de Frei Gilson que ele fala o tempo todo isso? Na vida haverá tribulações. Não podemos passar por essa vida achando que vai ser soft, que vai ser molinho, vai ser molezinha. Na vida haverá tribulações. Só que a gente precisa enfrentar essas tribulações de peito aberto. Não confiando nas nossas próprias forças, confiando num Deus Todo-Poderoso que está no céu, que tem um plano para cada um de nós. E dentro disso, dentro do que está no nosso controle, a gente tem que fazer a nossa melhor parte. A nossa parte. Exercício físico, alimentação saudável. Vai na feira hoje, não compra coxinha, gente. Não compra pastel. Compra uma fruta. Come uma fruta abençoada de Deus. Ao invés de levar almoço, esses almoços tranqueira de caixinha que compra pronto no supermercado, faz uma macaxeira, cozinha uma macaxeira, uma batata doce, uma carne moída. Proteína. Precisamos de proteína para construir músculo. Músculo está, índice de massa muscular está associado agora também ao funcionamento do cérebro. Para você envelhecer com mais saúde, não ter Alzheimer, não ter demência senil. Veja como as coisas estão se encaixando. Tudo está se encaixando. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque na vida haverá tribulações. Vamos ter momentos de muito estresse no trabalho, momentos em que não atingiremos resultados, e a gente não pode se desmantelar. Na vida a gente vai enfrentar problema com o filho, a gente vai enfrentar problema com o marido, vai enfrentar problema com pai e mãe. A vida acontecendo, a vida acontece. A vida acontece, você querendo ou você não querendo. Não dá pra você se esconder da vida e ir se embora pra um cobertor, não. Você vai ter que enfrentar a vida. E Deus dá graça. Deus dá a força. E você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte. Com certeza a sua parte é a mais fácil. Difícil é a parte de Deus, mas Ele pode. Então tá tudo certo. Beleza? Precisamos falar sobre saúde mental. Precisamos atuar no que temos controle de saúde mental. Do que não temos controle, a gente entrega ao Senhor, que é todo poderoso, está lá no céu. Então, quero que você faça hoje. Eu quero que você responda com sinceridade. Você está dormindo bem? Você está se alimentando bem? Você se movimenta? Tem alguma prática de exercício? Você está cuidando da sua vida espiritual? Exercitando sua fé através de uma vida religiosa ativa? Santa missa todo domingo? Comunhão? Confissão? Eu não sou teóloga, não sou doutrinadora, por isso que eu me alinho a 2000 anos de história, que funcionou e funciona e funcionará para sempre, porque céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Então, não precisa dizer mais nada, né? Você tem controle do que você consome, do que você come, do que você assiste, do que você faz. Sobre o que a gente não tem controle, a gente entrega a Deus. Mas eu espero que hoje você reflita melhor sobre as coisas que você tem controle. Então, é isso. No final das contas, a gente gosta de botar a culpa nos outros, né? A gente gosta de culpar as circunstâncias, o governo, o chefe, o sócio, o marido, tal. Mas a gente precisa pensar o que é que a gente tem controle e o que é que a gente tem feito para promover uma saúde mental dentro do que a gente tem controle, tá? E cuidado, realmente vivemos uma era de muito adoecimento, então a gente precisa se cuidar mesmo. Eu faço terapia há anos, então eu faço terapia, eu cuido da minha alimentação, eu faço exercício físico. Essa parte do sono eu tenho dormido bem mais cedo, não tenho mais mexido em celular perto da hora de dormir. Claro, a gente falha às vezes e acontece, mas é disciplina. Não é o que você faz uma vez ou outra, é o que você faz sempre, que vai acumulando ali aqueles resultados, tá? E se você é sucessora ou empresária de empresa familiar, eu entendo que a sua pressão é uma pressão muitas vezes invisível aos olhos do mundo, porque aos olhos do mundo nós somos apenas privilegiadas, só que eu e você, nós sabemos a pressão que a gente tem, né? A cobrança excessiva que a gente traz, a forma como a gente é olhada dos outros, às vezes, que isso nos afeta, aquela comparação eterna, né? Com o fundador, com gestão anterior, e
eu entendo você. E por entender você, eu construí uma metodologia que pode te ajudar nesse processo. Então, se você quiser saber mais sobre isso, sobre a minha mentoria voltada para empresários, sucessores de empresa familiar, fala comigo no direct e eu posso te ajudar, tá bom? E é isso, gente. Vamos embora. Ótima semana pra vocês. Deus no comando. Alegria, 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 alegria. Pega essa vida de frente, encara a vida de frente. Não tenho medo. Sabe por quê? Porque a gente não espera da gente. A gente não pode nada, não. A gente espera, ó, de Deus. Vamos embora. Vamos se animar. Beijo e até a próxima semana com mais um Café com a Líder.